Bom dia, pessoal! Dando continuidade às nossas discussões em matrizes e sistemas lineares, hoje nós vamos ter uma conversa, sobre metodologias, forma de escrever e de se interpretar informações de uma matriz. O fato é que matrizes têm um conjunto retangular de números, um agrupamento retangular de números, tem uma longa história. A gente pode dizer que eu vi um problema no sistema associado a uma matriz. Vi um sistema linear na China por volta de 200 a.C., um livro conhecido, alguns livros de história da matemática também mencionam que agrupamentos, ordenação de informações ou números nas tábuas mesopotâmicas, enfim. Mas o fato é que em várias outras áreas ou situações nós podemos ter um agrupamento retangular de informações ou números que tenham uma dada informações. Por exemplo, a ordem semanal, de estudos, horas de estudos, de três matérias, por exemplo, matemática, história e línguas. Pode ter uma distribuição retangular como essa. Nós podemos converter numa matriz. 3 disciplinas estão associadas a 3 linhas e 7 dias estão associados a 7 colunas. Então, um agrupamento retangular de números surge em várias outras situações, não simplesmente na solução de sistemas de equações lineares. E a matriz, o número de linhas, a gente conta e o número de colunas, e nós podemos chamar isso de tamanho, o tamanho de uma matriz. Ela é denotada por tamanho 3 por 7. 3 é o número de linhas e 7 é o número de colunas. Então a primeira quantidade do tamanho é o número de linhas e a segunda é o número de colunas. Uma definição de matriz seria um agrupamento retangular de números. Os números nesses agrupamentos são chamados entradas da matriz. Desta feita, nós podemos começar a ler esse tipo de matriz. Aqui nós temos uma matriz de tamanho 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, com entradas na primeira linha 1 e 2, na segunda linha 3 e 0, e na terceira linha menos 1 e 4. Aqui nós temos uma matriz chamada de matriz linha, porque ela tem uma única linha, ou também vetor linha, certo? Tem esta forma de chamarmos. E ela tem essas entradas, 2, 1, 0 e menos 3, é uma matriz 1 por 4. Matrizes linhas sempre é uma matriz com número de linhas igual a 1. E aqui ao lado, em seguida, nós temos uma matriz 3 por 3. 3 linhas, 3 colunas, ela é chamada de matriz quadrada, e a gente vai reforçar um pouco esses termos, que já foram vistos no ensino médio também. Mas aqui tem várias entradas, a matriz 3 por 3 tem 9 entradas, e aqui nós temos uma matriz coluna. A matriz coluna ela é constituída de uma única coluna, e aqui tem 2 entradas, 1 e 3, e aqui tem uma matriz 1 por 1, que em várias situações a gente representa ela simplesmente por 4. Tem várias aplicações, como eu mencionei, entre elas na agricultura ou na agropecuária, como por exemplo, essa tabela eu peguei do Boldrin, um livro que eu estudei durante a graduação. Aqui tem produções de grãos durante o primeiro ano, milhares de toneladas, de soja, feijão, arroz e milho, e aqui a produção durante o segundo ano, nas regiões, por cada tipo de cultura, soja, feijão, arroz e milho. E aqui também tem uma representação matricial associada a essa distribuição, uma matriz 3 por 4 estaria associada. Como nós poderíamos obter, por exemplo, qual a produção não de um único ano, mas de 2 anos? E aí a gente teria que pensar em somas. Como a gente vai proceder? Já a gente fala sobre isso. Bem, tem uma observação que é prática comum omitir os colchetes numa matriz 1 por 1, como eu mencionei. Então, ao invés de escrever abre colchetes 4, fecha colchete, a gente pode escrever simplesmente 4. É meio que impossível, de fato, dizer que 4 denota um número, 4 ou a matriz 1 por 1. Isso raramente causa problemas, pois geralmente vai ter o contexto.
ok? Que vai dar para discernir, identificar se é uma matriz ou um número. Ok. Como nós podemos estimar a safra se multiplicarmos insumos? A pergunta é a mesma. Talvez eu tenha sido um pouco direto aqui nessa pergunta, mas e se a gente quiser saber o que vai ocorrer, por exemplo, naquela região A, B, C, D, se nós aumentarmos a área que foi de plantio por 3, os insumos por 3, etc. O que vai acontecer? Está associado à multiplicação de uma constante por uma matriz e eu quero tentar aguçar o cérebro da gente nesse sentido. Aí surge a mesma pergunta. O que as letras maiúsculas e as minúsculas denotam ao longo do livro, nesses capítulos pelo menos, de matrizes e sistemas lineares? Letras maiúsculas denotam matrizes e minúsculas denotam escalares ou números reais, quantidades numéricas. Então, aqui ao lado nós temos alguns exemplos que já foram mencionados, né? Uma matriz A 2 por 3 com estas entradas e uma matriz C 2 por 3 também com essas entradas. Esse A, B, C, D e F denotam números que podem ser estes 6 números ou outros quaisquer. De uma forma geral, nós podemos escrever uma matriz, representar ela para termos uma ideia, né? Uma matriz 3 por 4 dessa maneira. Aqui nós temos a entrada A11, a entrada A12, a entrada A13, a entrada A14 e assim sucessivamente para a primeira linha e para a segunda linha, para a terceira linha. Na segunda linha o primeiro índice é sempre 2 e o segundo índice vai aumentando. Na terceira linha o primeiro índice é sempre 3 nessas entradas. Ok, de forma arbitrária, se nós tivermos uma matriz qualquer, N por M por N, desculpe, isso aqui é M por N, nós vamos ter esta representação geral. Nós podemos escrever uma matriz também, numa representação geral, dado por esta expressão, certo? Colchetes A subíndice J, fecha colchetes, matriz M por N. Então aqui está representada a ordem da matriz, vão ser números, e os A e J. Essa notação já foi mencionada anteriormente, também equivale a esta aqui. Bem, existem algumas matrizes especiais que elas têm características específicas e elas aparecem com muita frequência, são muito corriqueiras. Dentre elas, a matriz quadrada, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, e aqui nós temos 2 exemplos, ok? E esse tipo de matriz ela é dita de ordem M. M vai ser igual a N e a gente não fala tamanho M por N, sim ordem M, significa que ela tem linhas e matrizes iguais a M, um número de linhas e matrizes. Né? No caso de uma matriz nula, todas as entradas são iguais a 0, a IJ é igual a 0 para todo I e J, e aqui nós temos 2 exemplos, uma matriz 2 por 2, uma matriz de ordem 2, e aqui uma matriz 3 por 5, ok? Nula. Matriz coluna ou vetor coluna tem um número de colunas iguais a 1. E aí nós escrevemos aqui 2 exemplos. Temos também matriz linha ou vetor linha, onde o número de linhas é igual a 1, e aqui tem este exemplo. Matriz diagonal. Bem, a matriz diagonal ela tem M igual a N, ou seja, ela é uma matriz quadrada. O A e J é igual a 0 para I diferente de J. Então, todos os elementos que não estão na diagonal, que a gente chama de diagonal principal, né, que tem essa diagonal, a gente pode pensar nessa uma linha reta que vai de uma diagonal para outra. E aí o fato é o seguinte, todas as entradas que não estão na diagonal são 0. As entradas da diagonal podem ser 0 ou não, né? Ter pelo menos uma entrada aqui, para não ser matriz nula, uma entrada na diagonal que seja diferente de 0. Nós temos também a matriz identidade, ela é uma matriz quadrada e que só tem a diagonal com entradas diferentes de 0, ela é um caso particular da matriz quadrada e um caso particular da matriz diagonal. Todas as entradas da diagonal principal são 1. Aqui nós temos a matriz identidade 3, de ordem 3 por 3, e a matriz 2 de ordem 2 por 2. M é igual a N, a IJ é igual a 0 para I diferente de J, e a I é igual a 1. Nós revisitaremos todas essas matrizes ao longo do livro, eu coloquei aqui porque nós já vimos no ensino médio, e convém que nós comecemos a falar, porque em alguns momentos vão aparecer essas matrizes e nós poderíamos usar essas terminologias e notações. Qual será o nosso próximo tópico a discutir? Nós vamos tratar sobre operações com matrizes, soma, subtração e multiplicação. Ok? Multiplicação por uma constante.
Até mais, fique conosco.